Então, agora a gente está gravando nosso bate-papo. Para todos que me conhecem, né, eu sou Bianca, que sou psicóloga daqui da Unimed. Hoje, como todos os anos, a Unimed ela tem um compromisso com essa campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, uma campanha mundial e também nacional, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa campanha dentro do nosso país. A gente vai dar ênfase nos fatores de risco, em como ajudar, como falar sobre esse assunto, que a gente traz, né, muitas das vezes como um tabu. E nada melhor, né, do que duas psicólogas para estar falando sobre esse tema. Então, junto comigo vai estar a Daiane. Se você quiser se apresentar, Daiane. Então, eu sou a Daiane, né? Eu comecei aqui na Unimed tem um mês e pouquinho, né? E agora eu estou aqui podendo fazer parte dessa equipe maravilhosa, né? E contribuindo, né? Ajudando a Bianca no que for necessário, né? No que ela solicitar. Bom, pessoal, então, para quem não conhecia, essa é a Daiane, que também é psicóloga daqui da Unimed. Então, a gente fechou essa campanha como um bate-papo, não só de nós duas, que somos psicólogas, mas a gente também gostaria da participação de vocês como agente ativo dentro dessa palestra, fazendo perguntas, vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas, para compartilhar alguma situação, alguma experiência, alguma dúvida. Então, não vai ficar só numa parte de lecionar uma palestra, tá? O próprio nome já diz, vai ser um bate-papo, onde nós vamos trocar as nossas informações e de uma maneira, assim, mas não tão técnica, a gente trazer isso para dentro da casa das pessoas, para que a gente consiga realmente conscientizar o verdadeiro motivo e o verdadeiro objetivo por trás dessa campanha. Então, assim, muitas pessoas, pessoal, conseguem compreender um pouco do que se trata a campanha, mas elas realmente não sabem do principal objetivo que a gente tem com relação ao Setembro Amarelo. Essa é uma campanha, como eu disse no início, mundial, que foi, né, inserida pela Organização Mundial da Saúde em 2003, mas aqui no Brasil, em 2015, que ela começa, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, que a gente vai e fecha, né, a nossa campanha nacional desde 2015 aqui no Brasil. E qual que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio? Hoje, dia 10 de setembro. Então, assim, não é uma campanha que acontece somente no mês de setembro. É uma campanha que tem que acontecer durante todo o ano. Então, do que se trata? A gente vem trazer o Setembro Amarelo como a prevenção do suicídio, e aí as pessoas perguntam, mas por que amarelo? Né? Por que dessa cor? Por que o setembro? E aí a gente vem trazer uma história por trás dessa cor. Então, aonde vocês forem ver, a gente não tem novembro azul, outubro rosa, janeiro branco, e nessa campanha a gente tem um setembro amarelo, porque tem uma história por trás disso, que é muito simbólica. Então, a cor amarela, ela vem atrás de uma história de um jovem, né, que é norte-americano lá dos Estados Unidos, que ele tinha 17 anos e ele tirou a sua vida. Por que a campanha foi girada em torno dele? Porque o Mike, que ele tinha 17, o nome dele era Mike, ele tinha 17 anos e ele era um jovem muito querido pelas pessoas, as pessoas gostavam muito dele, e ele tinha uma habilidade mecânica, então ele gostava muito de carros, de consertar, de mexer, e ele tinha um luxo com um Mustang amarelo. Então, assim, era a paixão dele e era o que ele gostava muito. E a família, os amigos, as pessoas que rodeavam ele não conseguiram se atentar aos sinais e os sintomas que ele trazia antes, né, pedindo ajuda de uma certa forma, mas a família nunca conseguiu perceber sequer um sintomazinho, ou reconhecer alguma situação de que Mike estava sofrendo, de que realmente ele precisava de um suporte, porque eles não conseguiram realmente ter esse feeling de identificar a ajuda que o Mike precisava. E quando foi, né, o funeral dele, as pessoas sabiam que ele tinha essa paixão muito grande pelo Mustang, e eles começaram a entregar para as pessoas que iam até lá, né, prestar né, a homenagem a ele, um cartãozinho amarelo, que estava escrito, se precisar, peça ajuda. Então, assim, por que disso?
E por que tem essa campanha que o objetivo principal é dar visibilidade à causa? O suicídio já é um assunto, pessoal, que é trazido como um tabu. Então, muitas das vezes, as pessoas eles trazem esse tipo de assunto na justificativa de que eu sei que eu devo ajudar, mas eu não sei como. Eu sei que eu devo acolher, mas eu não sei como. Eu sei que tem sinais e sintomas, mas eu não sei perceber. Então, aí é que vem essa visibilidade, essa conscientização e essa valorização da vida. Mais do que a prevenção ao suicídio, nós vamos falar sobre a valorização da vida, né? E esse ano, a campanha, ela tem como intuito, o lema é agir salva vidas. Então, a gente vai trazer diante dos estudos, durante esse nosso bate-papo de hoje, eu espero que vocês aprendam bastante sobre essa campanha, que vocês aprendam a identificar os fatores de risco, os fatores de proteção, identificar em si próprio, identificar nas pessoas que estão ao seu redor, para que a gente consiga agir, para que a gente consiga acolher, para que a gente consiga realmente dar o acolhimento necessário e adequado para as pessoas que estão sofrendo, que estão passando por uma situação que muitas das vezes elas não conseguem verbalizar, mas dependendo da nossa conduta, dependendo da nossa aproximação diante dessa pessoa, a gente pode fazer muita coisa por ela, né? Então, a gente pode prevenir, sim, a gente pode conseguir ajudar, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai trazer alguns dados, que é importante a gente saber a relevância desse tema, né? E como falar sobre ele. Então, no decorrer desse nosso bate-papo, vocês podem ficar à vontade para poder abrir o microfone, levantar a mãozinha ou mandar no chat alguma dúvida, alguma pergunta, que a gente está aqui exclusivamente para a gente poder sanar todas as dúvidas, né, e compartilhar as experiências que vocês estiverem, né, sentindo necessidade. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo. Então, aproveitando, né, o gancho da Bianca aí, falando sobre o Mike, né, a gente vai ver ao longo da nossa conversa que um dos fatores de risco, né, são os transtornos psiquiátricos não tratados adequadamente, né, fatores esses que podem ser modificáveis com tratamento adequado, né, mas a gente vai falar isso ao longo da nossa conversa. Agora eu vou trazer alguns dados, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, sobre o suicídio, né? Ele ainda é uma das maiores causas até hoje, maior que o câncer de mama, maior que, né, maior índice do que em guerras, do que homicídio, até do que o HIV, né? Então o suicídio ainda conta com um número muito alto. Só em 2019, mais de 700 mil pessoas tiraram a vida, a própria vida, né? Então, assim, com isso, a Organização Mundial da Saúde, ela levantou, né, uma bandeira querendo ajudar os países, né, a promover a redução desse índice, né? E alguns países realmente colocaram isso na sua pauta, na sua agenda como prioridade, né? E tanto é que, assim, apesar do número ser tão alto, né, foi feito um estudo que observou-se que esse número vem reduzindo mundialmente. Porém, nas Américas, né, ele vem subindo, né, em decorrência dos fatores de risco que a gente vai falar mais para frente. E o Brasil, infelizmente, ele está entre os 8 países em que mais se ocorre suicídio no mundo, né? Ele é o 8º país, ficando atrás apenas da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão, da Coreia do Sul e do Paquistão. Então, assim, isso é um dado, né, que deixa a gente bastante preocupado. E como a Bianca falou, apesar da campanha acontecer em setembro, né, a gente tem que estar atento para esses sinais e sintomas o ano todo, né? Sim. Bom, pessoal, essa questão do Setembro Amarelo que a gente sempre fala, como eu falei e a Daiane acabou de reforçar, que a conscientização ela tem que acontecer todos os dias. A empatia ela tem que ser posta, ela tem que ser colocada à prova todos os dias. Nós não vamos falar sobre só câncer de mama naquele mês, nós não vamos falar sobre saúde mental só naquele mês. Isso é uma questão que tem que ser um hábito.
A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar esse estigma todo por trás da saúde mental, né? E a gente vem trazer também, dentro de alguns dados que é interessante a gente falar, pessoal, que dentro dessa faixa etária de 15 a 29 anos, entre os jovens dessa faixa etária, o suicídio ele passa a ser a quarta causa de morte. Entre eles, depois somente de acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Então, é uma das causas principais de mortes entre 15 e 29 anos. Essas taxas, é claro, elas vão variar, né, de região, de país, de sexo, né, de feminino, masculino, também vai trazer esses dados para vocês um pouquinho mais para frente. Porém, específico esses 2 últimos anos, nós precisamos ter uma atenção especial, porque nós estamos vivenciando uma pandemia, né? Então, é uma característica que a gente precisa levar em consideração o ambiente, a localização, o país, a cultura, tudo isso que você está vivenciando. Então, neste exato momento, nós ainda estamos vivenciando uma pandemia, que teve o quê? Perdas de empregos, estresses financeiros, isolamento social, onde nós fomos privados de ter as relações interpessoais, nós vivemos na insegurança, na angústia, com a questão de uma ansiedade mais elevada. Então, todos esses fatores, ele ainda estão presentes dentro do que a gente está vivenciando da pandemia. Então, é uma característica que a gente tem que levar em consideração, né, que pode estar contribuindo para casos, né, maiores disso, ou até mesmo para que a gente esteja mais alerta, pelo menos, a esse assunto, principalmente este ano. E daí a Daiane vai falar um pouquinho agora, ela falou sobre essa questão da taxa que está diminuindo, né, no mundo, mas infelizmente nas Américas estão subindo, e a gente tem os países que estão colocando essa prevenção do suicídio no topo da sua agenda, então levando muito em consideração, né, levando realmente a seriedade com que o tema tem que ser trazido. Mas outros países, eles não se comprometem, eles não estão trazendo esse comprometimento do modo como deveria, porque esse tema não é brincadeira. Apesar de ser um tabu, ele não deve ser subestimado, ele não deve ser colocado de lado. É claro que na campanha fala que a gente tem que falar sobre isso, que a gente tem que dar uma visibilidade para esse tema, mas sempre de uma maneira muito responsável, tá? E se a gente tem dúvidas sobre algum tema, vamos procurar um psiquiatra ou consultar um psicólogo para a gente tirar as dúvidas e conseguir auxiliar essas pessoas da melhor maneira possível. Né, e com esse intuito de ajudar esses países, né, que pretendem diminuir essa taxa de mortalidade, né, a Organização Mundial de Saúde, ela criou uma orientação que chama Live Life, né, que é vida livre, né, com o intuito de promover a prevenção ao suicídio, né, e ela conta com 4 estratégias. A primeira estratégia é limitar a venda de pesticidas, né, e armas de fogo, né, para não ser tão acessível, as pessoas não encontrar com tanta facilidade. O que a Bianca já falou, educar a mídia sobre a cobertura responsável do suicídio. Então, assim, é importante falar sobre suicídio, mas de maneira responsável, de maneira adequada, né? Promover habilidades socioemocionais para a vida dos adolescentes, que eu acho que é primordial, né? Já que, como a Bianca disse, a faixa de maior incidência entre os 15 e os 30 anos. Né? Então, essa faixa etária, a gente tem que buscar promover essas habilidades socioemocionais, né, para que o adolescente, o jovem, ele possa observar alternativas, né, que não o fim da linha para eles. Né? A gente vai ver algumas expressões mais para frente que falam isso. Né? O jovem, às vezes, ele não tem essa habilidade, né, de conseguir enxergar alternativas. Né? E a quarta estratégia foi a identificação precoce, avaliação, gestão e acompanhamento de qualquer pessoa que está com pensamento ou comportamento suicida. Né? Então, é super importante conseguir identificar isso logo no início para tratar de uma maneira adequada, para orientar, né, para buscar ajuda junto dessa pessoa, né, ou para si próprio. Sim. E trazendo para essa questão, pessoal, é preciso identificar os fatores de riscos
mas também muito se fala sobre os fatores de riscos, né? O que tende o comportamento, né, de um pensamento suicida ou de realmente de fazer determinada situação. Mas a gente também precisa falar sobre os fatores de proteção, que é uma coisinha que a gente vai falar mais para frente, que são fatores que podem fortalecer, né, esse repertório socioemocional da pessoa. E aí a gente tem os fatores de risco para o suicídio, e a gente precisa identificar e tentar entender como a gente vai lidar. Porque identificar, a gente pode falar para vocês alguns fatores, mas o que fazer? Né? Como ajudar essas pessoas? Como escutar? Como que vai ser essa escuta ativa? Como que eu devo acolher essa pessoa? É aí que realmente a gente precisa entender como a gente vai ser útil dentro, né, daquela demanda que está vindo daquela pessoa que você está vendo, que precisa de uma luz, que precisa de um aconchego, que precisa realmente respirar, entender que nem tudo ali acabou, que a gente precisa, que a gente pode recomeçar, não que a gente precisa, mas que a gente pode recomeçar, né? E é fundamental a gente conseguir reconhecer esses riscos, esses sinais, esses sintomas, para a gente conseguir ajudar tanto os profissionais da saúde, como os familiares e os amigos a conseguir intervir precocemente e conseguir salvar aquela vida. Porque a gente tem estudos, pessoal, que mostra que a gente pode prevenir mais de 90% dos casos, se a gente o quê? Falasse. Se a gente falar sobre o que a gente sente. Nós temos dentro de uma sociedade, dentro do mundo que a gente vive, uma ditadura, uma teoria de que a gente não pode ser frágil, que a gente não pode mostrar as nossas vulnerabilidades, que nós temos que estar firmes o tempo todo, que nós temos que, de forma alguma, mostrar o ser humano que sou, e sim a fortaleza que sou. Então, aí é que vem realmente a importância da gente normalizar o não estar bem, porque nem todo mundo está bem o tempo todo. A gente normalizar o fato de que você está triste, de que você foi mandado embora de um serviço, de que você terminou um relacionamento, de que você está passando por uma depressão, que você tem um transtorno de bipolaridade, um transtorno de humor, um transtorno de ansiedade. Não é normalizar a prática, não é normalizar o fato do diagnóstico, mas é normalizar e trazer isso como uma doença. É uma doença, assim como qualquer outra doença. Ela é subjetiva, podendo se tornar física, elas são, mas elas são doenças, elas têm CID, elas precisam ser tratadas com tanta seriedade contra os outros tipos de doença. E essa campanha, ela vem justamente para isso. E quanto mais a gente falar sobre isso, o próprio lema todos os anos traz: falar é a melhor solução. Esse é o lema da campanha: falar é a melhor solução. E esse ano a gente está vindo com agir salva vidas. O que significa? Está claro a mensagem do que a gente tem que fazer: acolher, né? Acolher e falar, esperar que as pessoas falem. Você está escutando ou você está, né? Você está escutando ou você está ouvindo realmente? Você está escutando para responder ou você está escutando justamente para conseguir ajudar aquela pessoa? Então, tem uma diferença muito, muito grande no senso de escuta. E dentro das características, pessoal, que oferecem risco para o comportamento suicida, existem dois fatores. A gente consegue dividir esses fatores de risco em dois setores: os fatores que são modificáveis e os fatores que não são modificáveis. Por que a gente faz essa separação? Para a gente conseguir entender que existem fatores que podem ser alterados, enquanto outros fatores que a gente não consegue alterar, como, por exemplo, o histórico familiar ou de vida do paciente. Não é passível de modificação, é passível de ressignificação, né? Mas modificar tudo que você viveu, o ambiente que você permaneceu, o que foi oferecido de repertório afetivo para você, isso são características que a gente não consegue modificar. A história de vida, né, do que você vivenciou, o seu histórico familiar, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem que entender quais são os fatores que a gente consegue modificar e quais são os fatores que a gente não consegue estar modificando. E aí a Daiane vai dar uma introduçãozinha de quais são os fatores que a gente não consegue modificar. Então, os fatores não modificáveis, né? São as tentativas prévias de suicídio seguidas de transtorno psiquiátrico não tratado adequadamente, né? E essa realidade, né, dessa tentativa de suicídio, ela aumenta de 5 a 6 vezes
as chances da pessoa tentar novamente, né? E estima que 50% daquelas pessoas que conseguiram cometer suicídio, elas tentaram previamente, né? Outros fatores, né, que também são considerados não modificáveis. A idade, né, que a gente já falou de 15 a 30 anos, idosos, né? Os homens, eles tendem a tentar suicídio a cometer o suicídio 3 vezes a mais que as mulheres, né? Porém, as mulheres tentam 3 vezes a mais, ou seja, as mulheres estão mais propensas a tentar, né, a cometer suicídios, porém elas não têm sucesso, né? O que acaba sendo assim um fator que dá mais uma chance da gente entrar com um tratamento adequado. Os homens tentam menos, mas são os que mais, infelizmente, atingem o sucesso nessa prática, né? Tem também os transtornos relacionados à identidade sexual, né, que são outro fator não modificável, que é um fator de risco. Doenças crônicas debilitantes, tem as populações especiais, como imigrantes, indígenas, alguns grupos étnicos, e perdas recentes, né, que tem muito a ver com o que a gente está passando hoje em dia, a pandemia, né, que muitas pessoas perderam seus familiares. Então, a perda do ente querido, né, seja por uma doença, ou seja por um trauma, um acidente, né, também pode ser um fator de risco, né? A história familiar, né, e genética, aumenta bastante esse índice. Os componentes ambientais, né, que são aqueles, assim, por exemplo, pessoas casadas, né, que o seu parceiro veio a suicidar, então, assim, esse também é um fator de risco, né, fatores adversos na infância e adolescência, como histórico de maus tratos, abuso psicológico, sexual, né, e os transtornos psiquiátricos que a gente já falou, né, e outro fator, assim, que é importante a gente ressaltar é que figuras públicas, né, os ídolos que cometeram suicídio, ou pessoas próximas ao adolescente que cometeu suicídio, esse é um outro fator de risco, né, que infelizmente pode motivar o adolescente a estar fazendo isso também. E tem os fatores modificáveis, que é aqueles que a gente pode intervir, né, que a gente tem uma chance maior de sucesso, né, e chegar, talvez, muitas vezes até impedir que alguém chegue a cometer o suicídio, né, e são fatores esses como os transtornos psiquiátricos com tratamento adequado. Então, assim, se eu dou um tratamento adequado para aquele paciente, então isso é um fator de risco modificável, porque a chance dele não cometer é muito maior do que a pessoa sem tratamento ou com tratamento inadequado, né? E transtornos psiquiátricos, esses, como a Bianca já falou, o transtorno bipolar, a depressão, né? Os transtornos de personalidade, esquizofrenia e o abuso de substâncias, né? Que também pode levar. Sim. Pessoal, entre esses fatores modificáveis que a Daiane falou, né, existem coisas que a gente consegue evitar, né, porque é modificável. E dentro desses fatores de modificação, a gente tem os conflitos familiares, que a gente pode estar melhorando, tentar melhorar ou modificar esse ambiente familiar, o que essa família consegue oferecer para essa pessoa, como que essa pessoa está inserida dentro do meio familiar, do ambiente social dela, uma incerteza quanto à orientação sexual, isso a gente tem um número, assim, alarmante, né? Não só para a questão do suicídio, mas também para violência, né? Então, nós do Brasil, o Brasil, nesse sentido, não está dando um bom exemplo, né? Porque nós somos o país que mais mata travestis no mundo, então tem essa intolerância quanto à orientação sexual das pessoas. Então, essas pessoas são, sim, apresentam um fator de risco. Então, essa incerteza, da mesma
da falta de se aceitar e acreditar que as outras pessoas também têm que passar por esse processo de aceitação do seu eu, é um sofrimento, pode gerar um sofrimento psíquico muito grande. Então, trabalhar essa aceitação, tanto da pessoa quanto da questão social, né, da familiar, a falta de apoio social, isso tudo são fatores que a gente consegue interferir, que a gente consegue tentar uma evolução dentro desse cenário para que essa pessoa consiga lidar de uma maneira mais adequada, um manejo mais adequado para aquelas situações que ela está vivenciando naquele momento. A gente também consegue trabalhar o sentimento de desesperança, de desespero, de desamparo e de impulsividade. E a gente traz também, pessoal, que dentro dos estudos, a impulsividade aliada em comportamento de jovens e adolescentes é configurado como um importante fator de risco. Tá? Então, dentro desse período, vocês que têm filhos adolescentes, ou vocês que, né, todos nós já passamos pela adolescência, nós sabemos um misto, né, de hormônios, de intensidade que a gente consegue passar por essa fase. A gente realmente tem mudanças corporais, sociais, de papel social, né, e fica nesse misto de não sou criança, mas também não sou adulto, né? O adolescente, ele tem essa incerteza de que eu não posso fazer algo porque eu não sou mais criança, mas também não posso fazer algo porque eu não sou adulto. Então, tem toda uma questão de angústia, de alguns fatores que podem problematizar a situação, e um desses fatores é a impulsividade. Mas a gente tem uma tríade que realmente é uma questão que a gente pode ser considerada como letal e que a gente precisa ter um olhar específico para essa combinação, que é a impulsividade, a desesperança, quando aquela pessoa verbaliza para você, não vejo mais sentido. Depois a gente vai trazer algumas frases aqui para mostrar para você de uma maneira bem clássica como são essas falas, como esses sinais vêm através da comunicação verbal, né? Então, essa tríade vem de impulsividade, desesperança e o abuso de substâncias. Essa tríade, ela pode ser letal. Abuso de substâncias ilícitas, lícitas, esses três fatores unidos, eles podem sim trazer um fator de risco muito, muito superior, né? Se a gente não tiver um deles ou se a gente não tiver nenhum. Enfim, identificados os fatores, o que a gente deve fazer? Né? Identifiquei na postura, na tomada de decisão, na atitude daquela pessoa, o que eu devo fazer? Como a Daiane me ensinou lá no comecinho, a gente tem os fatores de riscos, que todos eles são de suma importância, porém nós temos dois focos de fatores principais de riscos, que é a doença mental, não tratada, né, de maneira adequada, e a tentativa de suicídio prévia, como a Daiane colocou, né? A chance aumenta. Então, se a gente está acolhendo alguém que tem um transtorno mental, uma doença mental, e ela já tentou, ou ela fala sobre isso, se faz fundamental encaminhar esse indivíduo para uma avaliação psiquiátrica e um acompanhamento psicológico, tá? Então, esses dois fatores são primordiais para você entender. Então, se a pessoa já falou para você, por exemplo, estou passando por uma depressão, ou tem um transtorno de personalidade, vamos supor, um borderline, e estou realmente pensando sobre isso, eu já tentei, alarme realmente e encaminha para, naquele momento, a princípio, um psiquiatra, porque aí ele vai conseguir tratar também com o recurso do medicamento, que nesses casos é muito importante, tá? Mas, como sempre, paralelo a isso e complementar também o acompanhamento psicológico, se faz imprescindível, né? Daiane? Então, agora eu vou falar algumas expressões, né, que são comuns, né, que a gente deve ficar atento quando a pessoa está com essa ideação suicida, né? São expressões como assim, nada me parece fazer sentido, eu não aguento mais, eu não posso suportar, né? Eu gostaria de viver, mas não assim, né? Então, é o fator da desesperança, né, que a Bianca acabou de mencionar, né? Não há nada que eu possa fazer, seria melhor morrer. Parece simplesmente não existir luz no fim do túnel, né? Então, assim, se você conhece alguém que está, né, com esses dizeres, né, ou se você tem esses pensamentos, é o que a Bianca falou, a gente tem que ajudar essa pessoa a buscar ajuda o quanto antes
ou a gente tem que buscar ajuda o quanto antes, porque isso vai salvar a sua vida ou a vida de alguém que você conhece, né? O tratamento adequado, ele é importantíssimo nesses momentos, né? Agora a gente vai passar para os mitos e verdades, né, que existem relacionados aos suicídios. Bom, pessoal, isso também é uma questão que a gente tem que levar, assim, com um grau de importância muito elevado. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas não recebem as informações de forma adequada. E elas acabam espalhando mentiras, não conseguem ajudar quem precisa, ou assim, até mesmo não é nem o intuito de espalhar aquelas informações. É assim, alguém me falou, eu acreditei, eu repassei. E aí tudo que a gente começa a repassar, em determinado momento ela se torna verdade. Né? São as fake news, né? Que as pessoas costumam utilizar essa nomenclatura. Então, às vezes são mitos que a população consegue vestir já dentro de um tema de tanto tabu, né? E aí a gente ainda vem com mitos e inverdades em cima desse tema, então realmente dificulta o processo, né, dessa pessoa de pedir ajuda, de falar sobre isso. E eu vou colocar alguns mitos aqui, é claro que existem vários, mas eu tenho certeza que vocês já escutaram essa fala de quem ameaça não faz. Isso é mito. Pessoal, qualquer tentativa de pedir ajuda, qualquer tentativa de suicídio é de extrema importância que a gente acolha isso como verdade. Normalmente, as pessoas que tentam suicidar, elas pedem ajuda, sim. Então, não é aquela pessoa que está chamando a atenção, se ela está ameaçando, se ela está falando muito, é porque ela não tem coragem de fazer. Não, não subestime esse tipo de fala. Qualquer pedido de ajuda tem que ser levado em consideração. Então, quem ameaça faz sim, tá? Então, a gente tem que levar com mais seriedade em relação a essa fala. Outro mito que a gente conseguiu achar aqui foi: se alguém deseja se matar, não há nada que possa ser feito. Pode ser feito. O apoio socioemocional, ele sempre ajuda. Encaminhar para um profissional capacitado ajuda mais ainda, é claro. Não são todos os casos que a gente consegue, de uma certa forma, ajudar, mas a maioria a gente consegue prevenir se tratado de uma forma preventiva e de uma forma adequada. Então, não é um caso perdido, não é uma situação que você fala: nossa, eu tento, não tem mais o que fazer, não. Sempre tem algo a ser feito, né? Da sua parte, tudo que tiver a seu alcance sempre é algo que vai ser válido para conseguir ajudar aquela pessoa. Outro mito que a gente traz é que quem só fica tentando suicídio não vai se matar realmente, que é parecido com o primeiro mito que eu mencionei. Quem já tentou, pessoal, como a Daiane falou, quem já tentou uma vez, ela pertence a um grupo de risco muito maior de suicídio do que as pessoas que ainda não tentaram. Então, se ela já tentou, é um fator de risco assim, muito grande para levar em consideração que essa pessoa pode sim conseguir fazer na próxima tentativa, tá? O outro mito: uma pessoa que já tentou, não conseguiu e está imune, não tentará de novo. Então, assim, muitas pessoas falam: essa pessoa passou pela depressão, ela tentou, mas ela se reinventou e ela nunca mais vai tentar sobre isso, porque ela viu realmente o sentido da vida, ela viu que isso não vale a pena. Não. Pessoal, uma pessoa que já tentou cometer o suicídio uma vez, ela pode tentar outras várias vezes, principalmente se ela não tiver ajuda, tá? Daiane? Então, continuando aqui, né, sobre os mitos e verdade, né? Outro mito é: falar sobre o suicídio pode encorajar? Não, ao contrário, né? Falar, deixar a pessoa falar, isso pode ajudá-lo, pode fazer muita diferença, né? Ele poder se expressar verbalmente, né? Que é a questão do tabu que a gente falou. Antigamente tinha-se essa ideia, né? Que não se deveria falar. Mas hoje a gente sabe, os estudos mostram que as pessoas têm necessidade de falar e que isso pode reduzir os riscos, né? Outro mito: se a pessoa já pensou seriamente em se matar, ela sempre será um suicida? Não, não é verdade. Às vezes, essa ideação suicida, ela pode passar a partir de um período de tempo, né? Se ela recebeu o apoio socioemocional adequado, se ela recebeu o tratamento adequado,
né, ela pode depois não pensar nisso mais. Então, assim, não quer dizer que porque ela pensou isso uma vez, ela é um eterno suicida. Isso não é verdade, é outro mito, né? Pessoas que se matam não avisam ninguém. Esse eu já ouvi muito, né? E não é verdade. Enquanto as pessoas estão avisando, elas estão expressando, né? Que foram as frases que eu disse antes, eu não aguento mais, a vida não tem saída, né? Isso é um pedido de ajuda, né? Enquanto elas estão dessa forma, isso é um pedido de ajuda. E aí que a gente precisa intervir. E aí que a gente precisa levar ela para um atendimento especializado, né? Que ainda dá para fazer alguma coisa. Sim, sim. Alguém fez Bianca. alguma perguntinha aqui? Oi. Isso mesmo que eu ia falar. Tem perguntinha no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você consegue ler aí, Daiane? Deixa eu ver. Bianca, Aqui. como agir quando a pessoa não aceita ajuda? Não aceita ir em um psiquiatra ou psicólogo? Como agir? Você quer? Eu respondo? Então vamos junto, Daiane. Com relação a isso, pessoal, é um cenário muito comum, né? É muito comum. A primeira coisa que eu diria é para a gente já começar a prestar atenção nos inícios dos sintomas de um transtorno mental. O início. Não é a depressão já instalada. É quando aquele adolescente... Vamos trazer do aspecto de um adolescente. Aquele adolescente, ele não quer mais ir para a escola, ele já não quer mais jogar o futebol que ele gostava de jogar antes, ele já não quer mais sair com os amigos, coisa que ele gostava antes, ele tem verbaliza situações como, não vou chegar até lá não vou estar vivo, né? Ou não sei por que eu vi no mundo, eu não devia ter nascido, eu tenho menos valia, não tenho desesperança. Isso tudo, pessoal, são sintomas que eles são mais... Essas falas, elas são mais, como que eu posso trazer? Para aspectos mais exteriores. Eu diria para a gente observar mais aspectos intrínsecos. Como que essa pessoa está se comportando? Ela está mais melancólica, ela está mais quieta, ela não está falando muito sobre a vida dela, né? Então, a gente começar a observar, primeiramente, os primeiros fatores de um possível desencadeamento de um transtorno mental, que isso é uma das causas, né, que mais leva a isso. Caso não observamos os sintomas, o transtorno mental se instalou ali e essa pessoa não aceita buscar a ajuda psicológica ou psiquiátrica, eu acho que a gente precisa começar a tentar trabalhar dentro da rotina dessa pessoa, né? Assim, existem situações e fatores que você consegue contribuir, como eu sempre falo nos encontros que a gente tem, do corpo e mente, né? A gente sempre fala sobre como a gente consegue ajudar essas pessoas com a simples escuta, com simples acolhimento, com a comida que ela gosta, né? Com você levantar a estima, você trazer fatores de motivação para aquela pessoa, você mostrar realmente a importância que a vida tem para ela, e tentar inserir aos poucos. A gente não pode desconsiderar, pessoal, esse tratamento. Em alguns casos, por exemplo, quando a gente tem um transtorno de personalidade moderado, né, de uma situação que a gente realmente vê que é um risco, existem casos que a gente tem a clínica, que a gente vai, né, internar aquela pessoa para ela realmente conseguir, né, lidar com todas aquelas emoções, com todas aquelas estruturas que estão ali dentro de uma forma talvez desequilibrada, que ela precisa equilibrar e pelo menos organizar. Então, dependendo da situação, a gente tem essa opção, né, de estar levando essa pessoa, né, a um centro especializado para conseguir tratar aquilo. Caso isso não aconteça, eu acho que tem que trabalhar diante da estratégia que tem. Por exemplo, eu sei de amigos psicólogos que ele vai na casa de um adolescente que não aceita, mas o adolescente não aceita ir até o consultório, mas a mãe leva o psicólogo até a casa daquele adolescente. E lá o psicólogo vai jogar truco, o psicólogo vai jogar um videogame, e ali a gente vai tentar fazer uma estrutura maior, né? E isso com questão do psicólogo, que ele vai tentar achar artimanhas e meios para conseguir inserir dentro dessa rotina. E também é imprescindível, né, realmente, o acompanhamento com o psiquiatra, porque o recurso da medicação ajuda de uma maneira muito significante dentro desse processo. Então, assim,
não é a gente esquecer o método, né, do atendimento complementar psicólogo-psiquiatra, mas também não é a gente tentar forçar, porque provavelmente a gente não vai conseguir fazer com que ele faça isso de uma maneira que a gente queira naquele momento. Mas é não desistir de orientar, é não desistir de ajudar, é não desistir de acolher até o ponto em que talvez ele abra uma brechinha. Eu quero ir. É ali que a gente tem que aproveitar esse momento e levar esse adolescente, esse adulto, né, ou esse pré-adolescente a buscar ajuda. Você tem mais alguma dica, ou Daiane, ou alguma justificativa? Então, eu acho que a sua colocação foi muito clara, né, Bianca? E, assim, outras alternativas, né, seriam, nesse caso específico, em que a pessoa não aceita o tratamento, o familiar buscar o médico, o familiar buscar o psicólogo para poder estar intervindo. Então, assim, não sei, vou dar um exemplo. O meu filho, né, tá dessa forma, não sei mais como lidar com ele. Então, assim, eu vou atrás do tratamento e vejo o que é possível, né? Em situações mais extremas, né, existe a medida compulsória, né? Porque, assim, é uma medida que é para prevenção da vida daquela pessoa, né? Ela não é tão habitual de ser usada, porque, como a Bianca disse, a gente usa todas as estratégias que a gente tem, né? Depois de esgotada todas as nossas estratégias, aí que parte-se, né, para essa medida compulsória, né, para estar, como que eu vou dizer, resguardando a vida desse indivíduo, né? Mas a gente tem várias estratégias a serem usadas antes de chegar nisso. Tem uma outra perguntinha, viu, Bianca, depois. Tá. Eu vi aqui, Jamile, vou ler, tá? A Jéssica perguntou: tem pessoas que camuflam isso, ou quando já estão. Peraí, tem pessoas que camuflam isso, ou quando já estão em uma situação extrema, a pessoa dá sinais com certeza? Por exemplo, já fui surpreendida por um suicídio de uma pessoa que era muito alta astral e que era quem dava conselhos e cuidava dos amigos. Porém, quando aconteceu, já fazia um tempo que não tinha contato, então não acompanhei o final. Você quer começar por essa, Daiane? Então, deixa eu ver se eu entendi. Essa pessoa era super autoastral, né? E quando você ficou sabendo, ela já tinha cometido suicídio. Você estava afastada dela por um tempo, né? Foi isso? Isso, ela quis dizer que era uma pessoa que era alta astral, uma pessoa que ela não viu sinal nenhum naquela pessoa, que era uma pessoa que não via como um risco, e que quando cometeu o suicídio, todo mundo ficou, né, assustado. Porque não esperava isso que essa pessoa fizesse. Geralmente, por mais discreta e sutil que a pessoa seja, ela deixa pistas. Às vezes, né, não vai expressar da forma que eu disse agora há pouco, não vai falar nenhuma daquelas frases, mas a pessoa deixa pistas, às vezes pistas comportamentais. Às vezes, não sei, já que era uma pessoa super alto astral, às vezes ela gostava de ir na academia, de fazer uma corrida, e ela começa a deixar essas coisas. Ou gostava muito de reuniões com amigos, começa a dar desculpa para não ir. Então, assim, às vezes as pistas são muito sutis, mas geralmente tem alguma coisa, né? Se for investigar, vai achar alguma coisa, mas tem pessoas que realmente são muito sutis. Quer complementar? Sim, exatamente isso, Daiane. A gente tem alguns casos também, pessoal, depressão sorridente. Então, tem várias pessoas que vocês vão ver que durante o convívio de vocês, tá rindo, tá brincando, tá conversando, consegue dar conselho para muitas pessoas, mas quando tá ali com si mesmo, quando coloca a cabeça no seu travesseiro, realmente vem as questões, os temores do que está passando, do que está vivenciando. Então, nem tudo que parece né? Existem pessoas que sofrem de depressão e ninguém sabe. Existem pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade e ninguém sabe. A gente tem vários casos, né? Inclusive, eu acho que a Dani citou um aqui, do DJ Avicii, né? Que ele tirou a vida com 28 anos e nem os familiares conseguiram acreditar, pois não deu sinais nenhum, como outros artistas. Foi esse que, se eu não me engano, se alguém tiver aqui que conhece, pode me corrigir, que tem uma foto dele com a família sorrindo assim horas antes.
Não, quem é esse? É um cantor também famoso. Não sei quem que é, mas ele é muito famoso. Que horas antes dele cometer o suicídio, ele também estava com a família, dando risada, né, brincando, conversando com os filhos. Então, assim, não há, pessoal, mas como a Daiane falou, sempre não há um estereótipo, mas sempre há sinais. É clássico, assim, sempre vai haver sinais. Então, se você já percebe uma melancolia diferente ou um diagnóstico de depressão, é alerta. É alarme. Transtorno de bipolaridade, borderline, Chester, eu não me lembro o nome, mas eu já vi que é um caso do Linkin Park, exatamente, é ele. Então, assim, existem várias, como no Corpo e Mente da última vez a gente conversou também, falando sobre transtorno de humor, os comediantes, né, que cometeram suicídio. Então, assim, é muito simples a gente chegar ali. Esses dias o Whindersson Nunes mesmo verbalizou que é muito difícil fazer as pessoas sorrirem quando você não está bem. Então, assim, eles vão ali, fazem a plateia inteira sorrir, tem que estar rindo o tempo todo, fazendo piada o tempo todo, mas a solidão é só entre eles, né? Então, realmente, não, quem vê cara não vê o que está acontecendo realmente, o que tem dentro. Bianca e Daiane, a positividade tóxica também ajuda a esconder os sinais, pois temos que estar sempre bem para a sociedade. Sim. Você quer falar sobre isso, Daiane? Não, eu só queria pontuar a última colocação, Bianca, que às vezes assim, a pessoa não demonstra fator de desesperança, mas a impulsividade e o abuso de substância pode motivar o suicídio, né? Então, ela não verbaliza isso, mas pessoas muito impulsivas, com baixo limiar de frustração, têm dificuldade em ver alternativas quando são frustradas, né? E o abuso de substância pode ser um gatilho, né? Qualquer tipo de substância, às vezes somente o álcool já é o suficiente para encorajar. Então, assim, é difícil de falar de uma situação em que a gente não tem muitos dados, muitos detalhes, né? Porque precisaria ter mais conhecimentos, mais detalhes para a gente poder conseguir fazer assim, uma análise mais assertiva, eu diria. Sim. Boa colocação. Com relação a isso, Daniel, eu acredito que sim. Essa teoria da positividade, ela é de uma certa forma muito tóxica, porque o ser humano, dentro das nossas limitações, das nossas vulnerabilidades, das nossas fragilidades, a gente tem que estar bem o tempo todo. Não tem dia que a gente simplesmente não acorda bem? Tem dia que a gente diz, olha, hoje não é um dia bom, não estou me sentindo bem, né? Ou aí acontece uma coisinha que naquele dia, a gente, como a Daiane disse, está com um limiar de frustração lá embaixo, né? E aí o dia passa a ter outra cor. Então, realmente, essa teoria da positividade, de que você tem que estar bem, de que você tem que fazer atividade física todos os dias, que a sua alimentação tem que estar 100% todos os dias, que você tem que estar num padrão social, você tem que estar numa condição financeira, numa determinada imagem. Gente, não. O que a gente tem mais visto dentro dessa questão das mídias sociais são influencers, né, como eles se denominam, adoecendo. Adoecendo por quê? Porque não tem como a gente manter toda essa positividade o tempo todo, porque nós não somos feitos disso. Os nossos crescimentos maiores, eu posso dizer, através das experiências que a gente participa, que a gente escuta, vêm das dificuldades. Os nossos crescimentos, eles vêm dos desafios, porque a gente precisa se reinventar, né? Nem tudo está sob controle. E não significa que você vai adoecer por isso. Significa que, às vezes, simplesmente você tem que dar uma sentadinha, respirar, contar até 10, mostrar que a gente é frágil, sim, que nós somos seres humanos, nós estamos aptos a realmente sentir a dor, e depois a gente levanta e, aos poucos, capengando, dependendo das situações, a gente vai, né, retornando ao ciclo da vida. Mas nem tudo são flores, né? Então, para praticar essa política de que você entra nas mídias sociais, né, tá, aquelas pessoas mostrando aquele padrão de felicidade, é uma utopia. Nem as pessoas que estão postando isso, elas estão vivenciando isso, porque isso é utópico.
Ninguém vai conseguir atingir a felicidade plena em todos os sentidos, né? E isso, de uma certa maneira, adoecem as pessoas. Já tive pessoas e pacientes que falam, eu não entro mais na rede social porque me faz mal, porque é algo que não me faz bem, porque eu tô lá em casa, às vezes, comendo um arroz com feijão e um macarrão, um arroz, feijão e um ovo, e aí as outras pessoas estão lá postando que tá em tal restaurante, fazendo tal coisa, e eu fico, poxa, mas eu tô trabalhando todos os dias e eu não tô conseguindo adquirir aquilo que fulano e que ciclano tem. Acaba que fica uma cobrança utópica. Então, realmente, dependendo da teoria da positividade que você vive em função do não ter, do que falta, do que realmente é de se valorizar, realmente isso dificulta o processo psicológico da coisa, né? Tiara levantou a mão? Pode falar. Oi, Biana, posso perguntar? Daiane, Claro. com vocês. No puerpério, existe algum indicador que aponte para nós o índice de suicídio durante o puerpério? Quer responder, Daiane? Eu vou responder e você complementa. Sim. Pode ser? Então, Tiara, eu não encontrei nenhum indicador relacionado a isso. Porém, sabe-se, né, que a depressão pós-parto, né, ela é muito comum de acontecer, né, e que a depressão pode levar ao suicídio, né. Então, assim, talvez faltem até pesquisas nesse sentido, né? A gente pode até estar buscando para trazer uma informação para você mais precisa, né? Mas assim, a depressão pós-parto, ela já é um fator, né, que demanda atenção, né? E isso é muito comum no puerpério. Sim, sim. Eu também não consegui achar nenhum estudo, Tiarinha, em relação ao puerpério. Mas exatamente, eu pensei na mesma situação que a Daiane colocou, a depressão pós-parto, que está cada vez, infelizmente, mais comum, né, de acontecer. Então, a depressão por si só já é um fator de risco. Mas a gente pode sim procurar, né, alguns estudos que talvez estejam em andamento, mas assim, mais próximo mesmo do que a gente conseguiu estudar é a depressão pós-parto, né, que tem todos os fatores aí, né, de social, de corporal, familiar, tudo incluso, profissional, né? As pessoas também aprenderem a lidar com as mudanças, principalmente social, corporal também, óbvio, né? Tudo isso dentro de um misto, mas também profissional, enquanto mulher, né, enquanto, enfim, dentro da sociedade, o fato de era esposa, agora também é mãe, então tem todos os fatores, né, que podem estar norteando aí esse processo, que é um processo delicado, a gente diria, né, o processo do puerpério realmente é muito desafiador. Certo. Então tá bem. Imaginei mesmo que tivesse ligado com a depressão pós-parto. Obrigada. De nada. Tem mais alguém aqui. A Dilai mandou aqui, antes a gente não leu. Tem uma amiga que era super animada e, de repente, ficava super abatida. Quando pedi para conversar com ela sozinha, ela expôs os sentimentos que ela tinha, que sentia tristeza profunda em questão de segundos e, após, ela sentia alegria. Conseguimos procurar um profissional e ela iniciar o tratamento. Que bom, que bom. Que vocês conseguiram, que ela aceitou o tratamento, né? Que vocês conseguiram identificar e que bom que você conseguiu dar essa escuta, né? Esse acolhimento para ela, que ela conseguisse abrir um pouco o coraçãozinho dela com você, né, Dilai, para entender, para poder compartilhar. Porque quando a gente compartilha, né, o fardo significa que a gente está querendo um pouquinho de ajuda. E ajuda a gente também a ressignificar muita coisa. O fato de a gente falar o que a gente sente, a gente já aprende um pouco com a própria fala. Por isso o processo terapêutico funciona, né? Tem como prever a depressão pós-parto durante a gestação? Bom, existem... A depressão em si, pessoal, ela também tem fatores de riscos, né? Então, assim, existe o fator genético e existe os fatores que são ambientais. Então, assim, se a sua família tende a ter, né, depressão, se os seus pais, seus avós, as pessoas, o ambiente que você foi criado, a chance é maior. Assim como também a gente pode não levar em consideração o fator genético de alguém que não tem nenhum caso na família, mas desenvolveu a depressão por fatores ambientais, né? São gatilhos, tem a parte endógena e exógena. São os fatores que são externos e internos.
Então, não tem, assim, um estereótipo, um caso que a gente vai falar para você que essa pessoa tende a desenvolver depressão pós-parto perto de outras pessoas. Aí a gente precisa realmente analisar o histórico, Bárbara. Realmente de que tipo de relacionamento que essa pessoa vive, essa gravidez foi planejada ou não foi planejada, quais são as condições financeiras e sociais que você vai estar tendo para poder, né, cuidar dessa criança, qual é a sua rede de apoio para estar junto com você nesse momento, você já teve algum caso, você já desenvolveu alguma depressão, transtorno de ansiedade ou algo parecido. Daí a gente precisa realmente investigar um pouquinho mais, né, os fatores que essa pessoa está inclusa para a gente conseguir entender se essa pessoa tem ou não uma característica assim mais forte para conseguir desenvolver a depressão pós-parto. Você quer complementar, Daiane, ou falar alguma coisa? Eu acho que foi perfeita a sua explicação, Bianca. Eu concordo perfeitamente com ela. Pessoal, alguém tem mais perguntinhas? Vamos seguir, então, aí vocês vão perguntando aí também se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Então, agora, pessoal, como a gente falou lá no início, existem os fatores que são de risco e existem os fatores que são de proteção. Esses fatores são de suma importância para que a gente consiga entender e fortalecer esses fatores para que a gente consiga prevenir ideações suicidas. Um desses fatores de proteção, como todos nós, né, como a gente pensa assim, o que eu consigo contribuir para prevenir a ideação suicida? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, ambiente familiar e apoio social. Que tipo de ambiente que essa pessoa, que eu estou proporcionando para essa pessoa e que tipo de ambiente essa pessoa está vivenciando se não for comigo, né? Se for em outra casa, algum colega de trabalho que está vivenciando por isso. Então, o fator de proteção é a família, trabalhar a família, porque é um fator. Uma família funcional, motivacional, ela com certeza é um fator de proteção para aquela pessoa, assim como o inverso também pode ser um fator de risco, né? Religiosidade, independente da filiação religiosa, isso realmente é um dos fatores de proteção, é um dos recursos que as pessoas utilizam para este momento. Então, independe da crença, do credo, independe da sua afiliação religiosa. A religiosidade é, sim, considerado um dos fatores de proteção, tá? Estilos de vida, né, como todos nós sabemos, os seus hábitos alimentares, não o abuso de drogas, né, a prática de exercícios físicos por conta das liberações dos hormônios, né, da endorfina, serotonina. Então, tudo isso, além de uma boa rotina, é um dos fatores de proteção. E, por último, não menos importante, a integração social. O trabalho, como que é a sua relação com o trabalho, que geralmente é o tempo que a gente mais passa, né, com as pessoas, ou vivenciando aquilo. Então, como que está sendo a sua atividade laboral, como que você está trabalhando a sua atividade profissional, e também, em contrapartida, como que você está fazendo o uso construtivo do seu tempo de lazer. Você tem, né? A primeira pergunta é essa, você tem o tempo de lazer? Você está separando esse tempo, né? Não vamos nem falar sobre isso. Primeiro, a gente tem que perguntar se essa pessoa está conseguindo, de fato, separar esse espacinho para realmente fazer aquilo que ela gosta. Nem que seja só dormir, ou ficar sem fazer nada, ou jogar um videogame, assistir uma série, estar com a família, enfim, qualquer outra coisa. É necessário que nós, pessoal, nós seres humanos, nós somos em função de reforços, né? Então, a gente precisa de motivações a curto, a médio e a longo prazo. Então, se a gente doa demais trabalhando e a gente não recebe nada em troca, com a questão de não tem os momentos de lazer, não tem os momentos onde eu me sinto bem, essa troca é injusta, porque eu estou liberando muito e não estou recebendo nada. Então, esse uso construtivo do tempo que você não está trabalhando também é um dos fatores de proteção, tá? Pessoal, e também, para a gente poder ir finalizando, a importância da escuta. Eu acho que é uma situação assim, que a gente tem que bater muito na tecla, principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente está vivenciando uma questão, principalmente nesse período de pandemia que a gente vivenciou, que muitas pessoas têm aprendido muita coisa, né? Ou ressignificado muita coisa, ou ainda não aprendeu, vai aprender depois. Enfim, o senso de escuta. Você realmente ter a capacidade de estar escutando e falando para mim de uma coisa que ela está pensando,
e eu pegar a minha dor, que eu estou naquele momento, e colocar no meu bolso e estar inteiramente a ouvidos para ela. Por quê? Porque ela está sentindo mais dor do que eu naquele momento. Porque a situação dela exige que eu possa fazer alguma coisa por ela, né? Então, por que eu vou atropelar ela e dizer, nossa, eu tô passando pela mesma coisa, e aí, quando vê, ela já acaba de falar, ela para de falar. Por quê? Porque a gente, muitas das vezes, a gente não percebe isso. Mas a gente já tem como se fosse um botãozinho, né, de automático, de que quando a pessoa fala, vamos dar um exemplo, quando a Daiane chega, vamos supor, no trabalho, ela fala, eu chego no trabalho e falo, nossa, essa noite eu tive uma dor de cabeça, eu comigo mesmo, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, aí a Daiane chega e fala, nossa, eu vou ter que ir no hospital, minha cabeça tá doendo muito, aí eu chego e falo, Daiana, mas eu também tive a dor de cabeça, porque a minha dor de cabeça, entendeu? A gente não tem esse senso de troca, de escuta, de, olha, acho que a dor da Daiane tá maior que a minha, porque ela tá precisando ir pro hospital, a minha passou, enfim, então ter esse senso de escutar, não de escutar, de ouvir, eu diria, o fato de você realmente se colocar no lugar do outro, que é essa empatia, é você tentar ao menos chegar próximo daquilo que a pessoa está sentindo. Sentir aquilo talvez a gente não vai conseguir, mas chegar o mais próximo possível do quanto a gente precisa ajudar essas pessoas. Então, é a importância do acolhimento e da escuta. Isso a gente vai conseguir facilitar muito o caminho de quem está sofrendo psiquicamente, assim, de uma maneira considerável. E como que a gente vai como que a gente vai conseguir ajudar essas pessoas, pessoal? 2 pilares: desmistificando o estigma de saúde mental. Vamos parar com essa situação de que saúde mental é subjetiva demais, a gente não consegue ver, então não existe, a gente já está careca de saber, a gente já consegue entender que existe, é real, é realmente muito, muito, muito importante ser falado quantas vezes puder. Sempre que vocês tiverem a oportunidade, utilizem isso tudo que vocês escutaram aqui para ajudar as outras pessoas. Então, é desmistificar a saúde mental e incentivar as pessoas a buscar um tratamento adequado, psicológico e psiquiátrico. Então, esses são os 2 pilares, escuta ativa e desmistificando a saúde mental e incentivar esse acompanhamento psicológico e psiquiátrico em um determinado momento que aquela pessoa está precisando de ajuda. E assim, né, complementando o que a Bianca já disse, né, e a gente tem, né, eu diria até que mais facilidade em ter acesso, né, a esses tratamentos. A gente tem facilidade em ter acesso ao psicólogo, ao psiquiatra, aos médicos, né? Então, assim, vamos buscar ajuda mesmo, né? E para as pessoas que talvez não tenham tanta facilidade, que não tenham plano de saúde, né? Tem a rede pública, né? Aqui em São Lourenço a gente tem o CAPS, né? Para as pessoas que não têm plano de saúde, que podem estar procurando, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? E a gente tem alguns canais, né? Como o Centro de Valorização da Vida, que a gente pode acionar pelo telefone 188, que tem pessoas lá 24 horas por dia para estar atendendo, né? Acolhendo e orientando, né? E também pode buscar o Centro de Valorização da Vida através da internet, né? Então, assim, a gente tem várias formas de estar nos protegendo e protegendo aqueles que a gente ama, né? Os nossos amigos, os nossos familiares. Então, assim, vamos buscar um desses canais, né? Para a gente poder se ajudar como um todo, né? E promover uma sociedade mais consciente, né? E tentar reduzir esses números que ainda são muito altos. Sim. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem pontuar alguma coisa sobre tudo isso que a gente conversou agora? Não? O silêncio. Acho que não, então, né? Então, todo mundo conseguiu absorver direitinho o que a gente falou aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, individual, se vocês tiverem alguma questão que vocês não quiseram falar aqui, pode procurar a gente, né, em outros canais, fora daqui. O lema dessa campanha é: você não está sozinho.
tá? E isso a gente precisa reforçar com muita, muita, muita frequência. Nós não estamos sozinhos, nós somos seres que sentimos, que adoecemos, que choramos, que ficamos felizes, eufóricos, nós temos essa questão. A questão é patológica quando eu estou demais num estado, né? Quando eu estou demais triste, quando eu estou demais melancólico. Então, assim, a gente nunca está sozinho dentro desses aspectos. Se você vê que o cargo está difícil conseguir lidar com isso sozinho, que está, assim, realmente você não está conseguindo ver saída, ou às vezes está e não consegue, né, fazer o que você consegue ver que é bom, você não tem essa força, essa disposição para estar levando em consideração isso tudo, busque ajuda, não hesite, tá? Busque ajuda. E é isso que a gente quis trazer para vocês. Eu espero que vocês disseminem essa campanha aí, que a gente já tem o resto do mês e o resto da vida para falar sobre isso, porque não é uma campanha só de setembro, é uma campanha do mês inteiro, mais empatia, mais compreensão e mais amor. É isso exatamente o que a gente gostaria de trazer para vocês no dia de hoje. Tá bom, pessoal? Você quer falar mais alguma coisa, Daiane, para a gente finalizar? Eu acho que, assim, foi bem colocado, né? Só queria agradecer a participação de todos, por vocês terem nos ouvidos, né? E das pessoas que participaram, que perguntaram e contribuíram. Foi muito legal, viu? Obrigada. Ótimo, pessoal. Obrigada. Excelente semana, fim de semana, excelente semana. Fim de semana, sextou, né, pessoal? Bom fim de semana para vocês e qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está aqui para poder auxiliar vocês, tá bom? Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.